Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Olha, escuta, eu quero compartilhar com você algo da palavra de Deus, tá certo? Eu vou fazer uso do texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 19 e o versículo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 19 e o versículo 3. Amém? Vamos lá? E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Glória a Deus. Lendo aqui, né, esse versículo, alguém queria ver quem era Jesus. Talvez porque já tivesse ouvido, né, falar de Jesus, das maravilhas, daquilo que Jesus ensinava, né, de tudo aquilo que Jesus já havia realizado, não é? Mas é verdade que alguém queria saber, não é? Queria ver quem era Jesus. Quem é esse Jesus? Eu quero vê-lo. Porém, aqui o texto diz que não podia por causa da multidão. Como já é de costume, né, por onde Jesus ali passava, né, uma grande multidão acompanhava Jesus. São vários textos que nos mostram que todo mundo queria estar ali junto com o Mestre, todo mundo queria ouvir dos ensinamentos do Mestre, contemplar, não é, aquilo que Jesus iria realizar, curas, libertação, sabe, salvação principalmente. Mas a Bíblia aqui também diz que não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Essa pessoa era de pequena estatura, era um pouquinho baixinho, digamos assim, de pequena estatura. Falando assim, talvez a gente não consiga, não é assim, fica um pouco difícil, mas deixa eu te falar mais um pouquinho sobre esse texto. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele estava ali mais uma vez em Jericó. Jericó, cidade importante, comércio ali do bálsamo, etc. E essa multidão estava ali com Jesus, não é, em Jericó. Só que lá em Jericó existia um homem, essa pessoa, a qual nós lemos anteriormente, sabemos que essa pessoa ela queria ver quem era Jesus, por causa ali da multidão, não conseguia porque era de pequena estatura. Mas esse homem, a Bíblia dá um nome a ele, está escrito aqui. A Bíblia diz que ele era um homem importante, ele tinha uma função importante, e nessa sua função, nesse seu trabalho, lhe proporcionou grande riqueza. Esse trabalho proporcionou grande riqueza, porque a palavra diz que ele era um homem rico. A função que ele exercia, ele era chefe dos publicanos. E essa função tão desejada, essa função era muito desejada, ela trazia com ela muita riqueza. Porém, digamos assim, que a pessoa ela não tinha muita estima com os demais, não era uma pessoa muito estimada, não. Bem, o nome desse homem era Zaqueu. O nome desse homem era Zaqueu, que tem por significado, é justo, puro. E esse era um homem que queria ver Jesus. Ele queria contemplar com seus olhos quem era Jesus. Mas por causa da multidão, por causa da sua baixa estatura, ele não conseguia. E aqui, só para falar rapidamente, que a intenção não é que o vídeo fique muito longo, mas era a função de Zaqueu
O publicano era aquele que cobrava os impostos. E o publicano ele era tido como um traidor, sabe, da pátria, porque eles trabalhavam a serviço do Império Romano. E o que deixava assim um povo assim mais, vamos dizer assim, mais chateado, não é, com os publicanos, era que o Império determinava uma taxa do imposto, né, a ser recolhido, e dizia, olha, tu tem, aos publicanos, olha, tu tem que me devolver aqui, tu tem que me dar, só um exemplo, tá? Só um exemplo. Tu tem que me dar 10%, né, da coleta aí, 10% dos impostos, tu tem que trazer aqui para Roma. Aí o que é que os publicanos faziam? Eles cobravam mais do que 10%. Eles cobravam mais, então eles devolviam aquilo que era acertado com o império, e o que sobrava, eles ficavam para eles como um pagamento. Então, por essas e outras, eles não eram muito estimados, não, por causa disso. Agora, imagine o chefe dos publicanos. Isso um publicano, imagine o chefe deles. Quanto que não arrecadava, né? O quão rico era este homem. Mas este homem, para ele querer ver quem era Jesus, isso me leva a crer que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele, pelo fato do texto dizer que ele queria ver Jesus, eu vejo aí um desejo dele, curiosidade, não sei, mas o fato é que ele queria, ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha esse desejo de ver Jesus Cristo. E o interessante é que ele, ouvindo que Jesus estava ali em Jericó e tendo aquela dificuldade da multidão, ele se apressa pelo caminho e avista uma figueira. Ele sobe nessa figueira. A gente sabe que essa figueira é uma planta que tem a raiz forte, uma árvore que iria conseguir sustentá-lo ali em cima. Eu acredito que ele pensou que subindo naquela figueira ele teria segurança para conseguir ver Jesus do alto, já que existia um obstáculo, existia um impedimento, digamos assim, por causa da multidão, ele não conseguia romper a multidão para ver Jesus. Então ele teve essa ideia de subir naquela figueira para poder ver quem era Jesus. Eu quero te dizer aqui que se até mesmo aqueles que não têm lá, não é muito estimado pela sociedade, não é benquisto pela sociedade, se ele sente o desejo de encontrar Jesus, ele quer ver Jesus, ele quer estar com Jesus, isso não vai ser tirado dele. Porque a história pode ser mudada. No momento em que há um encontro com Jesus Cristo, a história é outra, a coisa começa a mudar. Eu fico olhando para aquela figueira, Zaqueu ali subindo naquela figueira. A gente sabe que a figueira ela tem a raiz forte. Cristo, ele é a videira verdadeira. Mas quem está em Cristo tem a raiz forte também. Quem está verdadeiramente em Cristo está firmado na rocha, ou seja, tem raiz, tem base. Buscar isto em Cristo nos fortalece, nos dá raiz forte. Está em cima daquela árvore, eu vejo aqui, aquela árvore ela tinha força para sustentar Zaqueu ali em cima. Bem assim é quando nós encontramos com Cristo, nós encontramos a força para nos sustentar. Nós encontramos a força
para nos libertar do pecado. Nós encontramos ali o sustento. Nós encontramos a força necessária para alcançar aquilo que nós precisamos alcançar. Nós encontramos um sustento moral, nós encontramos um sustento espiritual. Cristo, ele promove muitas coisas em nossas vidas. Eu sei que Zaqueu, ele consegue ver quem era Jesus. E Jesus, quando olha para cima, Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, vem cá, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje, Zaqueu, me convém visitar a tua casa, Zaqueu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus, ele olha para aquele homem e diz: olha, hoje eu vou visitar a tua casa e eu vou transformar a tua história. Antes era de uma forma, mas depois que Jesus visita a casa, algo poderoso acontece. E vejo a vida de Zaqueu começar a ser transformada. A partir do momento que Jesus diz: olha, me convém, eu vou pousar na tua casa hoje. Você crê que Jesus, ele está visitando a tua casa hoje para promover algo extraordinário, para promover uma mudança dentro do teu lar, para transformar aquilo que não agradava a Deus em algo que agrada a Deus. Jesus está visitando a tua casa para te fortalecer, para te sustentar, para te dar uma raiz forte igual a daquela figueira. E Jesus, ele entra, vai à casa de Zaqueu, mesmo com o povo ali murmurando: olha, como é que pode? Jesus, ele vai se encontrar com esse pecador. Meu amigo, Jesus, ele não veio para os sanos, ele veio para os doentes. Aquela vida precisava ser tratada por Cristo. Quem está em pecado aqui precisa ser tratado por Cristo. É que não vão entender a obra que Deus tem para realizar. Você entende isso? Deus tem uma obra para realizar e muitos não vão entender. Mas Jesus, ele vai fazer a obra. Quando ele entrar na tua casa, ele vai fazer a obra. Porque, como eu disse no início do vídeo, não era um homem benquisto, mas quando Jesus disse que iria até a casa dele, a situação começou a mudar. Aquele homem, o senso de justiça que Jesus promove em nossas vidas. O texto diz aqui que Zaqueu, ele disse: olha, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou doar aos pobres. Metade do que eu tenho eu vou doar aos pobres. Ele ainda diz mais ainda: e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se em alguma coisa eu tenho enganado alguém, se eu fiz mal a alguém, se eu fiz algo de errado, se eu fiz algo que não agradava a Deus, digamos assim, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha o senso de justiça, o senso, aquilo que o Espírito Santo promove em nossas vidas, nos conscientiza da justiça, do juízo e do pecado. Olha que obra linda Cristo está fazendo, aleluia, glória a Deus. Eu sei, meus amados irmãos, eu quero encerrar esse vídeo citando mais um versículo de número 10, desse mesmo capítulo 19. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar
o que se havia perdido. Então, se Jesus está dizendo que convém pousar na tua casa hoje, é porque Ele está vindo buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aleluia! Eu creio que vai haver salvação dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque através desse texto, Deus está dizendo, convém a mim pousar na tua casa. Porque o Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Olha, eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui, até o final desse vídeo. Tá certo? Quero pedir a Deus que abençoe a tua vida poderosamente. Tá certo? Olha aí, não te esquece. Se você gostou, tem gostado dos conteúdos, das mensagens, se inscreve aí no canal, né? Deixa o teu joinha, tá certo? E principalmente compartilha a mensagem. Envia para quantas pessoas você puder, quantas pessoas você quiser. Não tem limite para você enviar essa mensagem. Para que outras pessoas sejam alcançadas, sejam edificadas através da palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.